Olá, queridos! Nós estamos na nossa aula de batalha espiritual, nosso curso de libertação, para ajudar você a fazer a obra de Deus. Nós estamos na parte teórica do reino espiritual, criação e etc. Mas as nossas aulas finais são completamente práticas. Nós vamos te ensinar, por exemplo, como é que segura um demônio. Se está lá aquele demônio bravo, se tem duas pessoas segurando, como é que segura esse demônio? Aonde você pega na pessoa? Porque tem lugar que você pega, fica roxo. Imagina aquela mulher, ela é crente, mas o marido não é. Ela chega em casa toda roxa. Não pode. Então, a ética do Ministério de Libertação, código de conduta, como? Você sabia que demônios têm cheiro? Demônio tem cheiro. Eu estou 20 anos ministrando libertação e demônio tem cheiro, cara. Quando eu estou ministrando na igreja, eu chego perto da pessoa, tem aquele determinado cheiro, eu ponho a mão e já cai na hora. A minha experiência tem ensinado isso. Mas vamos caminhar aqui de forma, primeiro, teórica. Não adianta você sair por aí só expulsando demônio, não sabe nada de Bíblia, nada da realidade do reino espiritual. E nós estamos dando esse curso de libertação baseado no meu livro Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual, desde a primeira aula, mostrando a criação e etc. Agora vamos falar da criação da terra. Estamos indo passo a passo, vamos falar agora da criação da terra, tá bom? Porque após o Senhor ter criado o universo, o Senhor ter criado os anjos, agora o Senhor resolve criar a terra. E agora nós entramos literalmente em partes empolgantes. A criação da terra é algo muito empolgante, porque são mistérios que nos aguardam e você vai ficar assim muito maravilhado. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, nós lemos assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse termo falado em hebraico, você sabe, da direita para a esquerda é Bereshit, princípio. Bará, criou. Ra, é uma preposição hebraica. Os céus, né? Bereshit bara ha Elohim. Vet ha Shamarrim, céus, né? She, né? Shamarins é céus. Bereshit bara ha Elohim, vet ha Shamarrim, Azerat. Terra é Azerat. Ok. Bará. A palavra bará, da direita para a esquerda, significa criar do nada. Então, apenas nessas poucas linhas aqui, nós vemos algo muito profundo, porque o que nós temos aqui é a palavra criar, que significa bará e significa criar do nada. No versículo 1 do Gênesis, nós vemos que Deus criou tudo, os céus e a terra, todo o universo, ele criou do nada. A matéria-prima de Deus no verso 1 de Gênesis 1 foi o nada. E Deus fez tudo no verso 1 e 1. Universo, anjos e terras e céus e etc. Tudo no versículo 1. No entanto, nós precisamos entender que a terra que nós vemos hoje não é a terra de Gênesis 1, versículo 1. A terra que Deus criou tudo lindo, que Deus criou tudo perfeito, de acordo com o termo de Gênesis, tudo em seu devido lugar. De acordo com o versículo 2 de Gênesis, você vê que a terra se tornou sem forma e vazia, e Deus não criou essa terra sem forma e vazia, essa terra caótica. Vejamos como que a Bíblia diz em Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor que formou os céus, o Deus que formou a terra, e a fez e estabeleceu. Agora olha o texto. Que não a criou para ser um caos. Você vê? Mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus não criou a terra caótica. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Deus não criou a terra inundada de água. Desculpa, como nós vemos no versículo 2 de Gênesis, Deus ele fez tudo perfeito, uma terra linda sem ser caótica, uma terra perfeita, sem ser destruída. Vamos ver alguns textos. Deuteronômio 32, verso 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas. Vê só, porque todos os seus caminhos, são perfeitos, porque todos os caminhos são juízos, também são perfeitos. Veja bem,
Por que Deus não criou o universo também sem forma e vazia? Ele criou tudo perfeito, tudo belo, tudo formoso. E agora o que nós vemos aqui é uma terra caótica, uma terra imperfeita. Em mais um texto mostrando que Deus fez tudo perfeito, ó, Eclesiastes 3:11. Tudo Deus fez formoso em seu devido tempo. Você viu só? A terra foi feita perfeita e formosa. Ela não foi feita sem forma, caótica e vazia, como nós vemos. Né? Em Gênesis capítulo 1, verso 2, você lê assim: a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A ideia que nós temos aqui é de uma terra inundada, derretida, sem forma, sem forma, vazia, e havia trevas. Essa não é a terra de Gênesis 1, versículo 1. Se Deus fez tudo perfeito, como que nós encontramos esse texto aqui da terra sem forma e vazia e inundada de água? Mais um pouquinho à frente, nós vamos entender o que significa ou por que a terra veio completamente destruída, inundada e vazia. Para isso, eu quero tomar como base aqui a ideia do dilúvio, para você entender como que a terra foi criada. Você tem aqui um termo aqui que eu costumo chamar de o gigante gasoso. A terra era um grande gigante gasoso, para nós mostrarmos que a terra antes do versículo 2, ela era completamente diferente, como se vê hoje. Mesmo a terra antes do dilúvio, ela era completamente diferente como a terra em que nós vivemos hoje. Deixa eu te falar. A terra que nós vivemos hoje é completamente diferente da terra de Noé. Nós temos ali, inclusive, a verdadeira Pangeia. Você sabe a história da Pangeia. Então, você vê lá que o continente africano casa certinho com a América. Você pega lá em cima a Rússia, casa certinho ali com os Estados Unidos, o lado da Rússia e Groenlândia ali, casa certinho com os Estados Unidos. Então, você vê que a Terra, em dado momento, ela era um continente só. E teve essa separação de terras em que a geologia e geografia chama de Pangeia. Então, obviamente, a terra que nós vivemos hoje não é a mesma terra pré-diluviana. Claro que não. E isso é bem razoável para a gente analisar. Porque, veja bem, não tem como discutir o fato, em primeiro lugar, que não existe umidade suficiente na atmosfera nos dias de hoje para produzir um dilúvio de 7.000 metros de água. Como que nós sabemos que foi 7.000? Porque a arca parou no Monte Ararat, o Monte Ararat na Turquia tem 7.000 metros. E quando você vai subir o Monte Ararat, você pode ver em matéria sobre isso, lá tem crustáceos, lá tem fósseis de animais marinhos lá em cima do Ararat. Então, por que esses fósseis de animais de águas e restos mortais de peixes e animais marinhos e também de água tem lá no Ararat, que é longe, longe do mar? Justamente porque lá parou a arca... a arca de Noé, e o monte tem 7.000 metros, a água parou ali. Então, o dilúvio de Noé, ele atingiu proporções de 7.000 metros de água, proporções de 7.000 metros de água. E se você analisar hoje, não há umidade no globo terrestre o suficiente para condensar, virar chuva e cair sobre a terra, provocando um dilúvio de 7.000 metros. É aí que a ciência questiona a religião, é aí que a ciência questiona a Bíblia. Mas vamos ver em Gênesis 1, Gênesis, deixa eu voltar aqui, eu passei muito, né? Gênesis 1, no versículo 7, diz assim, ó: fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. Então você está vendo aqui, ó, a água que veio no dilúvio foi água de cima e água de baixo. Não foi só água de baixo, foi água de cima e água de baixo. Então, é bem diferente o mundo que nós vemos hoje. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 7. Agora, Gênesis 1, versículo 20. O que nós temos aqui? Disse Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes,
e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. O que o texto está nos ensinando aqui, querido? Ih, rapaz, eu saí aqui, ó. Vamos lá. O que o texto está nos ensinando aqui, literalmente, é que antes do dilúvio, a terra era envolvida de uma umidade, uma espécie de cobertura de vapor. Era esse vapor que ficava entre a terra, que separava o nosso solo, e esse vapor cobria o que a Bíblia chama aqui de firmamento. Considerando hoje que nós temos apenas pequenas quantidades de umidade de nuvens espalhadas, no passado fica evidente que... Deixa eu beber uma água aqui, que a garganta secou. Obrigado, Juliano. Considerando, no passado nós tínhamos apenas um envoltório intenso de umidade que envolvia a terra. Então as águas, elas mantinham-se acima da terra, mas estavam em forma de umidade, como as nossas nuvens, né? E a Bíblia chama essas águas em cima da expansão, como vemos em Gênesis 1, versículo 7, olha lá. Separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Essas águas sobre o firmamento não é a água líquida, é a água em umidade. Só que hoje nós não temos esse tanto de umidade no céu para provocar um dilúvio. Se todas as nuvens da terra condensarem, não provoca um dilúvio de 7.000 metros, isso é comprovadamente. Agora, o que nós temos? A terra era um verdadeiro gigante gasoso, e isso é possível. Por que é possível? Se nós considerarmos que atualmente o nosso sistema solar, nós temos 3 planetas que têm essa configuração, fica fácil a gente entender. Nós temos Júpiter, Saturno e Vênus, que são similar a como a Terra era antes do dilúvio. Ou seja, e essa configuração, o peso da camada de nuvem que tem em Vênus, contribui para a sua pressão atmosfera, fazendo com que essa pressão atmosférica em Vênus chegue a 21 quilos por centímetro quadrado. Ou seja, o que isso acontece? Isso aumenta a temperatura do planeta, chegando a 426 graus Celsius. A umidade, isso em Vênus, tá bom? A umidade na camada de nuvem da Terra seria a razão, olhe bem, a razão para uma grande camada de água da qual a ciência não consegue justificar. A Bíblia não explica isso, mas fica fácil lendo os textos da Bíblia. E isto, querido, também é visto claramente em mapas topográficos, como eu fiz as minhas pesquisas, do fundo do mar. Por exemplo, os 152 metros superiores de águas no oceano no nosso planeta são de origens recentes. E recente me refiro a poucos milhares de anos, milhões de anos. Isso para mim, para a Bíblia, para a história da humanidade é recente. E nós sabemos disso por quê? Pelo que encontramos estudando plataformas continentais. Quando você estuda plataformas continentais, topografia do fundo do mar, você consegue analisar essas medidas, tá bom? Em todos os continentes do mundo, a Terra se inclina gradualmente em direção ao mar até uma profundidade de 152 metros e depois essas águas somem nas fossas oceânicas. Isso nos ensina que há poucos milhares de anos, tudo isso que hoje nós chamamos de oceano é chamado de terra firme. E como nós sabemos disso? Como que é possível nós sabermos disso aqui nessa aula? Porque pelo os geólogos, quando você começa a estudar, pelo que os geólogos encontraram no fundo dos oceanos, por exemplo, foram encontrados no fundo dos oceanos nascentes de água doce. Você já viu nascente de mar? Não tem nascente de mar, mas dentro do oceano tem nascentes de água doce, tem conchas de água doce, turfeiras de água doce, restos de árvores no fundo dos oceanos. Meu Deus, como você tem resto de vegetação terrestre no fundo dos oceanos, né? Restos de árvore. Não é coisa marinha, não. É restos de árvores. Coisas de água doce no fundo dos oceanos. Tudo isso no fundo do mar. Mas,
Se nós pegarmos metade das águas que foram adicionadas aos oceanos e nós colocarmos isso na atmosfera da Terra em forma de gás na umidade, deixa eu te falar. Se você pegar as águas do oceano e dimensionar essas águas em umidade de gás e colocar na atmosfera da Terra, nós somos capazes de fazer suposições numéricas acerca da Terra antes do dilúvio. Aí nós temos, você faz a medição de água que temos no mar, isso já foi feito pelos geólogos, né? Geologia estuda o relevo do mar, geografia os relevos da Terra. Os geólogos pegaram as águas do mar, transformaram elas e colocaram sobre a Terra. Aí sim, aí nós temos um dilúvio de 7.000 metros para entendermos como aconteceu. Ou seja, fazendo essas suposições numéricas, nós temos a Terra como ela era antes do dilúvio. Nós vejamos, a temperatura antes do dilúvio, se você pegar as águas do mar e colocar elas em umidade e o planeta se transformar em um grande gigante gasoso, quais são as condições da Terra nessas condições se ele fosse um gigante gasoso? Vamos ver? A temperatura da Terra seria em torno dos 32 graus. Para o curitibano já é muito. E a camada de nuvem teria produzido o que nós chamamos de efeito estufa. Isso, um efeito estufa, teria transformado a Terra inteira em um paraíso tropical com uma densa folhagem em todo o globo. Quando a Bíblia afirma e chama a terra de jardim do Éden, não é um jardim pequeno. Toda a terra era chamada de jardim. Toda a terra era verde. E toda a terra era verde como um lindo paraíso, porque era como se fosse uma grande estufa. Era uma umidade contínua. Não precisa de água quando você tem umidade. Então, saía a água de baixo e regava as plantas com a umidade. A Bíblia mesmo afirma que não tinha chuva. E isso, cientificamente, só é possível se a Terra tiver, se ela tiver aí um grande envoltório de umidade, não de água, porque se a água cair, aí ela vai ter que condensar de novo, como é hoje. Então, esse envoltório de umidade fez a Terra um grande gigante gasoso. Ou seja, antes da nossa atmosfera, você tinha a umidade, o gigante gasoso. E essa umidade impedia que os efeitos solares chegassem de forma nua, como vem hoje a nós na Terra. Ou seja, a Terra, então, ela era regada por uma neblina, as mesmas condições das estufas que temos em nossas casas, onde hoje as plantas são colocadas em recipientes de vidros e são regadas. Você pode lacrar o frasco e pôr uma planta lá dentro e nunca mais abrir o frasco, ainda assim a planta vai continuar verde, por causa da umidade. Ela vai continuar verde e vai continuar viva, ok? Por isso que nós temos as plantas no fundo dos oceanos que continuam vivas, porque elas têm oxigênio e etc, e tantas coisas ali, ok? Então, outra condição presente que nós temos embaixo da camada de gás ou da umidade da Terra seria a alta pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica que nós temos embaixo, por exemplo, de Júpiter e de Vênus e etc., é quase impossível, são mais de 400 graus. Aqui na Terra não seria isso, são 32 graus Celsius contínuos. Mas o problema é a pressão atmosférica que essa estufa geraria na Terra. Aí fica uma pergunta, será que seria possível ter vida aqui na Terra nessas condições de um gigante gasoso? Em recentes pesquisas feitas com mergulhos no fundo do oceano com pequenos submarinos para testar se o homem conseguiria viver debaixo desse tipo de condições, sabe qual foi a conclusão que chegaram? 4 homens passaram várias semanas sobre essas condições exatas para fazer essa pesquisa da Terra sem qualquer indisposição. Nessas condições, inclusive, descobriram que se você cortar o seu dedo, ele cicatriza em apenas um dia, por causa da pressão. Você está vendo comigo por que os homens viviam milhares de anos? Algumas experiências
com cirurgias onde a pressão é mais elevada, também resulta em menos danos para os tecidos em uma recuperação mais rápida. Outro efeito da camada de nuvem seria a proteção dos habitantes da Terra com os raios do Sol. Sabemos que o principal efeito contra os raios do Sol foi essa camada de gás, de umidade sobre a Terra. Nós sabemos que o principal efeito dos raios cósmicos e solares é o envelhecimento. Hoje até câncer de pele e outras coisas. Se tinha então uma camada de nuvem que protegiu o homem desses raios, ele provavelmente viveria absurdamente mais. Para você ter uma ideia, médicos e enfermeiros que trabalham com raio-x, tomografia e ressonância, eles vivem em média 5 a 10 anos menos que todos os outros, né? Então eles têm até um salário por insalubridade. Outra coisa, pilotos também, que ficam sempre expostos a raios solares, estão mais próximos e mais expostos de raios solares. Então nós chegamos à seguinte conclusão, que a proteção da camada de nuvem, no caso, é a razão e foi a razão para a longevidade dos homens antes do dilúvio. Agora sim, você vê como que bate? Aí nós temos a ciência explicando a Bíblia. E não a Bíblia explicando a ciência. Aqui o que nós temos? A ciência explicando a terra antes do dilúvio. Por que que os homens viviam muitos milhares de anos? Porque não envelheciam. E se cortava o dedo, cicatrizava. Se tinha um membro doente dentro do corpo, rapidamente o organismo acelerava mais, produzia mais anticorpos. Pegou uma bactéria ali, rapidinho o organismo acelerava e se curava. Então a vida, agora sim, depois que vem o dilúvio, a vida diminuiu, você percebeu? Olha como bate certinho, como era a Terra, esse gigante gasoso antes. E é possível porque ela era um paraíso, e só pode ser um paraíso sem chuva se for ali uma espécie de estufa. Olha, você só produz paraíso no deserto se você fizer uma estufa. A água vem por baixo, né? Quer ver? Ó. Gênesis 6:3. Depois que vem o dilúvio, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Os seus dias agora serão 120 anos. É claro que hoje até menos, porque a intensidade dos raios ultravioleta, dos raios solares na Terra, está fazendo cada vez o homem viver menos. É claro que hoje a ciência tem feito isso avançar, os homens têm se cuidado mais, tem coisas artificiais para se proteger dos raios do sol e etc. Então nós percebemos que durante todos esses anos, esses dias de 120 anos vão diminuindo, e é claro, pela penetração dos raios solares e cósmicos. Mas antes, para você entender, as águas elas caírem do céu, do firmamento, o homem vivia uma espécie de paraíso, tudo verde em todo o globo, e por causa desse efeito estufa, ele provavelmente vivia em torno aí de 1000 e poucos anos, que bate exatamente com o que a Bíblia mostra sobre a vivência dos homens antes do dilúvio. Dessa forma, nós encontramos respaldo científico e bíblico para as condições da Terra que comprovam um dilúvio global. Só tem uma forma de nós encontrarmos um dilúvio global na Bíblia, só uma forma. E a forma é: toda a água do mar, ela estava em forma de gás, de umidade em volta da Terra. E se ela estava em forma de gás em volta da Terra, era um grande gigante gasoso, tá bom? Como nós analisamos aqui. Então, nesse caso, fica fácil para compreendermos as realidades climáticas da Terra, também antes do versículo 2 de Gênesis, pois tudo que nós estamos vendo aqui nesses textos bíblicos referentes à criação do mundo, do caso do dilúvio, é depois do versículo 2. Porém, sabemos que existe. O que existe? Um vácuo. A palavra em inglês é gap, pulo. Uma diferença de tempo entre o verso 2 de Gênesis 1 e o verso 1 de Gênesis 1. Gênesis 1 e 1, princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 2. Do verso 1 para o verso 2, há um vácuo no tempo de milhões de anos, nós não sabemos quanto. Porque tudo que Deus fez foi perfeito, como nós já vimos. E como que aconteceu?
Como que isso aconteceu? A verdade é que muitos teólogos não concordam com a ideia de pulo, de gap. Realmente tem uns que diz que Deus fez tudo, até anjo, universo, tudo nos 6 dias. Isso não é possível. Não é possível porque quando você chega no verso 2, a terra está lá. Mas onde é que está a terra? Está embaixo da água. Mas onde é que você leu na Bíblia Deus dizendo, existe a terra, vou criar, e criou? Onde é que você viu Deus criando a água, por exemplo? Está lá a água, não está? E a terra está onde? Embaixo da água. O que você vai ver logo na frente é Deus fazendo separação entre a terra e a água. Está existindo lá. No verso 2 você já vai ver trevas sobre o abismo terra. E o Espírito do Senhor pairando sobre a face das águas. Então, se nós pressupusermos que antes de tudo existir, só existia Deus, fica muito fácil você entender por quê. Na criação original, que nós chamamos de Gênesis 1, versículo 1, não havia trevas. Por quê? Primeiro, Deus é luz. E a verdade, e eu vou dizer uma coisa para você, querido, verdade, isso não é especulação, é que existe uma diferença de tempo entre Gênesis 1, verso 1 e Gênesis 1, verso 2. Nós não sabemos ao certo quanto tempo, mas hipoteticamente aí, milhões e milhões de anos. Como nós já explicamos, né, criou do nada. Aqui nós temos a palavra completa da direita para a esquerda. O termo criou do nada, em hebraico, tá bom? Como nós já mostramos a você, a palavra bará significa criar do nada, dando a entender que, antes de tudo existir, existiu Deus, e Deus criou a terra do nada, e veio dele. E ela não veio a terra, não Deus veio da terra, como os panteístas dizem, mas a terra que veio de Deus. A terra do versículo 1 de Gênesis foi destruída, derretida, e a terra do versículo 2 de Gênesis é a terra refeita, reconstruída. E qual o motivo? O motivo que houve violência na terra, houve uma guerra entre os anjos de Deus e os anjos rebeldes, como nós veremos logo na frente. Então, ou seja, funciona mais ou menos assim. Antes de Lúcifer ser derrubado do céu com a terça parte dos anjos, ele ficava habitando aqui a primeira terra, a terra antes do versículo 2, a terra chamada de terra mineral, esse grande paraíso, um só continente, não havia separação dos continentes. Mas esse anjo provocou uma guerra aqui, junto com a terça parte dos anjos. Deus chama eles lá e joga na terra, né, e derruba sobre a terra. Por quê? O que nós encontramos aqui já no versículo 2, deixa eu passar aqui, versículo 2 diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Aqui temos a palavra hebraica. A palavra hebraica que nós temos aqui é aya. Aya é a palavra estava. E a palavra estava é aya, hebraica. Aya significa vir a ser. Então, como você lê a terra estava, a palavra estava é aya, significa a terra veio a ser ou se tornou. Se tornou, ela veio a ser, ela se tornou, né? O que nós temos aqui, vir a ser, ela se tornou. Ela se tornou, o que nós temos aqui sem forma. E a palavra hebraica para sem forma é tohu. Tohu significa devastado. Vamos voltar aqui. A palavra estava é aya, vir a ser. A palavra sem forma é tohu, palavra hebraica, que quer dizer devastada. E a palavra para vazia, nós temos aqui é bohu. Vamos analisar? Voltando desde o início. A terra estava, aya, estava, vir a ser. Sem forma, tohu, devastada, vir a ser, devastada. E a palavra vazia é bohu, vazia. Então, o que nós temos aqui? Vamos transliterar, vamos ler no hebraico o texto. A terra, aya,
Tohu, Vav, Bohu. O que significa? Vamos transliterar isso. A terra se tornou, voltando aqui, se tornou devastada e vazia. Viu só? Então, é muito importante quando você estuda que você vai nos originais. A terra se tornou devastada e vazia. É isso que nós temos aqui. Você quer ver em mais um texto, Isaías 45, 18. Porque declara o Senhor que criou os céus e a terra e formou e estabeleceu. Ele não a criou vazia. Pronto. Ele não a criou vazia, mas para ser habitada. Em Gênesis 1, verso 3, nós lemos Deus dizendo, haja luz. Bom, observa aqui que Deus não fez a terra vazia ou sem forma. Nada do que Deus faz é imperfeito. Deus não cria caos. Ele não fez a terra sem forma, ele não fez a terra vazia, ele fez ela habitada. Porém, como nós já mencionamos, a terra se tornou caótica. A terra veio a ser vazia, ela veio a ser sem forma, como nós já conferimos. E como e por que ela se tornou sem forma e vazia? Como ela se tornou? Quando Deus disse haja luz, o que isso significa então? Pois ali deixa claro que Deus estava criando tudo. Só para você entender, o sol é colocado no céu no quarto dia, mas já no primeiro dia Deus manda que haja luz. Mais uma explicação aí para alguns teólogos, vocês não conseguem. Mas hoje a ciência consegue mostrar para nós que a Terra possui luz própria. Quando você olha daqui lá para o céu, você vê tudo com luz. Planetas estão iluminados, estrelas estão iluminados. Mas essa luz é quê? É a luz deles mesmo. Terra, planetas, tudo possui luz. As estrelas não, porque você não está vendo uma estrela lá no céu. Quando você olha para o céu, você está olhando para o passado. Você está vendo a luz das estrelas. Provavelmente aquela estrela está até morta. Então ali são milhões e milhões de anos que aquela luz viajou para chegar até nós. A luz chegou até nós, a estrela não. Aonde a estrela está, talvez ela nem exista mais, mas a luz dela está ali. É coisa tão interessante na estrela que quando você viaja de avião, você olha para o céu da janela do avião, você não vê estrela. Então, se você chegar lá no espaço e tentar ver estrela, é provável que você não vai ver estrela como a gente está vendo aqui na Terra. É estranho isso, não é? Porque não tem estrela lá no céu. O que você vai ter lá no céu é o sinal dessa luz que viajou para chegar até nós. Anos é o chamado ali, anos-luz, anos-luz. Então, quando você olha para o espaço, você está olhando para o passado. Aquela estrela emitiu luz. Então, quando você vai lá e a ciência descobre ali poeira cósmica, o que é uma poeira cósmica? Pode ser um planeta que explodiu, pode ser uma pequena estrela de nêutron que explodiu, pode ser até um sol que foi crescendo, pá, explodiu e virou uma pequena nova. Nós nunca vamos saber, mas aquela poeira cósmica, ela mostra ali uma grande violência. Na realidade, o universo é hiper, mega, ultra violento. É cheio de estrelas colidindo com estrelas, galáxias colidindo com galáxias, buraco negro engolindo galáxias inteiras. E sabe o que é mais interessante? Cometas destruindo planetas, planetas deixando de existir. Quando você faz uma pequena observação na Lua, você vai ver que a Lua está cheia de cicatrizes. Você já viu? A Lua é cheia de cicatrizes. Você faz uma pequena observação com o telescópio na Lua, ela está cheia de cicatrizes. Por quê? Porque a Lua não é só um satélite, Deus pôs a Lua ali também para servir de proteção para a Terra. Grandes e mega cometas que cairiam na Terra, bate primeiro na Lua, nosso satélite. Então a Lua fica girando, um monte de cometa bate. Então a Lua está cheia de cicatrizes. Se a metade daqueles cometas que batem na Lua caísse na Terra, a Terra não existiria mais ser vivos aqui. É interessante como Deus protege a Terra, não só a Terra, como o nosso sistema solar também. A ciência aí diz que o nosso Sol, daqui a bilhões e bilhões de anos, vai crescer, vai expandir e vai explodir, e ele vai engolir todo o nosso sistema solar. Bom, eu não vou estar aqui para ver isso, nem você, né? Mas vamos lá. Nesse ponto aqui, nós estamos analisando aqui a palavra haja. Vamos aqui um pouquinho para frente.
para nós encontrarmos aqui a palavra haja. Em Gênesis 1, verso 3, nós temos a palavra haja. Está aqui a hierogrífica do hebraico, né? Parece ali um desenhinho, como os japoneses, os chineses e etc. A palavra haja significa cal. E haja não tem nada a ver com bará. Bará é criar do nada. Cal, que depois do verso 2 você não encontra mais a palavra bará. Você encontra Deus criando os grandes animais marinhos e o homem. Mas a palavra cal não tem a ver com a palavra bará, porque a palavra cal quer dizer apareça. Então, toda vez que você diz cal, haja, apareça. Deus disse haja luz, a palavra que temos aqui para haja é cal, quer dizer apareça a luz. Isso é muito lógico, muito científico e, ao mesmo tempo, também muito bíblico. Vamos ver aqui o Salmo 46:6. O que aconteceu com a terra? Olha esse texto. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O que nós temos aqui? Um episódio de uma terra devastada, uma guerra. Uma guerra antes do versículo 2, uma guerra na terra, Lúcifer e seus soldados batalhando com outros tipos de seres, todos os anjos, e essa guerra devastando tudo. Quer ver? Ó? Isaías 14:12, nós lemos assim, ó, como foi que caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada, como fostes atirado à terra, tu que debilitava as nações. Em mais um texto mostrando a realidade da terra antes do versículo 2, Jeremias 4, versículo 23 e 27 diz assim, olhei para a terra e ei lá, sem forma e vazia. Olha esse texto. Para os céus e não tinham luz. Olha que interessante. Olhei para os montes e eles tremiam. Isso bate com o Salmo 46:6. Os reinos se moveram, as nações se embraveceram. Os montes tremiam. Olhei para os montes e eles tremiam. E todos os outeiros estremeciam. Olha, tem mais. Olhei e eis que não havia homem, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, no furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a destruirei de todo. Alguém vai dizer que isso aqui é lá para o Apocalipse? Não. Esse texto é a realidade da terra antes dos 6 dias de restauração da terra. Não havia homem, o que nós temos aqui é um total silêncio da terra, um total silêncio e água e água que nós encontramos aqui nessa terra. Eu gostaria de fazer menção ao Dr. D.H. Pember, é um dos judeus que eu mais leio, é um dos homens mais inteligentes que eu já li, tem muitos livros, e em um de seus livros, As Eras Mais Primitivas da Terra, esse judeu viveu entre 1837 a 1910, ele é um judeu cristão, ele escreve o seguinte, vemos então que Deus criou os céus e a terra no princípio, de um mundo lindo e perfeito, e que em um período subsequente, não sabemos quando, diz o Dr. Pember, a terra passou por um estado de completa desolação. O texto aqui do Dr. Pember, obrigado, Lê. Total desolação, ficando totalmente sem vida. Aqui está o indicativo do livro, As Eras Mais Primitivas da Terra, Dr. Pember. E ele continua dizendo, as passagens de Gênesis 1, verso 1, refere-se à criação dos céus e da terra. Não, na realidade aqui não é a passagem do Dr. Pember, essa palavra do Dr. Pember. Essa palavra aqui agora é do Dr. Lawrence Olson, autor do livro Plano Divino através dos Tempos, você pode encontrar na CPAD. E ele diz assim, ó, as passagens de Gênesis 1, verso 1, refere-se à criação dos céus e da terra, isto é, ao sistema solar no passado. Continua o Dr. Olson aqui, ó. Deus podia formar o universo ou colocando em movimento certas forças que, gradativamente,
resultaria em um cosmo, bem como ordenado, ou também podia fazê-lo instantaneamente por um só mandamento do seu poder. O nome do livro lido aqui é O Plano Divino através dos Tempos, Lauren Olson. De acordo com essa palavra do Dr. Olson, para você entender o que eu estou dizendo, não há razão para nós vermos conflitos entre a ciência e a Bíblia. A ciência afirma que a Terra, ela não tem 6 milhões de anos. O homem tem 6 milhões de anos. A Terra não. O homem tem 6 mil anos, a Terra tem 6 milhões de anos. A ciência afirma que a Terra tem muito mais de 6 mil anos. Então, às vezes, quando você lê a Bíblia, você pensa que a Terra tem 6 mil anos. O homem, ser humano, tem 6 mil anos. A Terra tem milhões de anos. Então, de acordo com o Dr. Olson, um dos grandes estudiosos, ele afirma que a primeira Terra era uma espécie de Éden mineral ou terra mineral. E aí nós temos todo o efeito teológico de tudo. A Terra se tornou arruinada. Ela se tornou devastada. Em Jó 9, verso 4 e 7, nós lemos assim, ele é sábio de coração e grande poder. Olha só. Quem porfiou com ele teve paz, ele é quem remove os montes. Aqui está dizendo o que aconteceu com a terra. Sem que saibam que ele na sua ira os transforma. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e esse se esconde e esconde, sela as estrelas. Foi o que aconteceu com a terra. O que nós temos no verso 2 é o sol e a lua escondido. Deus esconde o sol e a lua. Você quer ver? Agora nós vamos ver aqui, mais uma vez, em Jó 9, verso 8 ao 10, Deus restaurando a terra. Você quer ver? Aqui você vê a terra caótica. Jó 9, verso 8 ao 10. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Quem fez a Ursa, o Órion, os 7 estrelas e as recâmaras do sul? Quem faz grandes coisas? Quem que não se podem esquadrinhar e que maravilhas não se podem contar? E mais uma vez eu gosto de mencionar o pensamento do Dr. Olson, e ele menciona aqui o seguinte: a terra original não foi criada como um caos, porém a terra se tornou um caos. Porém a terra se torna um caos subsequente, cheia de água. Não havia luz de espécie alguma, nenhuma distinção entre a terra e céus, e nenhuma relva verde, a terra estava seca. E nenhum firmamento que dividisse águas, e também nenhuma vida existia na terra. Em uma palestra de geólogos cristãos e judeus chamado Reichel, eles chegaram à seguinte conclusão do estado da terra. Vou ler para você. Em 3 dias, desde a extinção do sol, não haveria, com toda probabilidade, nenhum vestígio de vida animal ou vegetal no globo, a menos que estivesse entre peixes do mar profundo e os habitantes subterrâneos das grandes cavernas calcárias. Olha que os geólogos cristãos nessa palestra chamada Reichel disseram: cada átomo de umidade do ar em dilúvios de chuva e montes de neve, e a partir daquele momento causaria uma geada universal, tal como da Sibéria, com os mais altos picos do Himalaia jamais experimentaram, temperaturas de 200 a 300 graus abaixo de zero em nossos termômetros. Nenhum animal ou vegetal poderia residir a tal geada por 1 hora, como não poderia viver em águas ferventes. Bom, aí nós temos a história da Terra. Essa era, talvez ali, o que os ciências chama de era terciária. O que você vê na Terra é só camada de gelo. Deus silencia a Terra completamente. Deus silencia. E o texto de Jó, que nós lemos aqui, 9, versículo 8, em tom de poesias nós vemos aqui as montanhas sendo removidas, aqui, 9 do verso 4, depois do 8 ao 10, sendo removidas, os firmamentos, as estrelas escondidas, o sol apagado e etc. Agora temos aqui mais um texto em Salmo 104, do 5 ao 9. Olha lá. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo algum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobristes. Olha aí. As águas ficaram acima das montanhas.
veja se esse não é o retrato da terra que temos antes do verso 2. E a tua repreensão, Deus fez isso com a terra por causa de ira e repreensão. Ele não criou a terra assim, tá? Aconteceu uma coisa muito grave, que Deus fez a terra ficar ali naquele estado de inércia e silêncio por zilhões de anos. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada, elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisas que não ultrapassam, para que não tornem a cobrir a terra. Bom, esse texto explica bem como que era a terra antes. As águas subiram acima das montanhas e a terra ficou escondida. Está muito claro aqui para nós. Fica evidente que a parte seca existia, mas estava coberta de água. Foi ali que Deus disse, apareça a parte seca. O que é mais interessante para nós descobrirmos os grandes mistérios da terra, é a gente começar a fazer uma pequena viagem no centro dessa terra. E por quê? A resposta à maioria das nossas perguntas sobre a terra, sobre, no caso, a primeira terra, a terra pré-adâmica, não está no espaço. A resposta às nossas perguntas, a terra pré-adâmica, ela não está no solo. A resposta às nossas perguntas está dentro da terra. E quando você começa a abordar pontos científicos, ali está a resposta que nós precisamos. Nós devemos entender, em primeiro lugar, que nós não estamos caminhando em um solo rígido, sem nada. Nós estamos caminhando sobre uma superfície. E embaixo dessa superfície, nós encontramos mundos cheios de criaturas estranhas habitando o subterrâneo. Você tem aí nesses mundos tesouros, como ouro em formação, você sente o calor de um vulcão de 1.100 graus de dentro desse vulcão, e nessas condições você descobre ali diamantes raros, e ali está toda a vida da Terra, e ali está a nossa resposta. O centro da Terra, científica e geologicamente, geografia estuda o relevo da Terra, da superfície, geologia, o relevo da Terra embaixo e também dos mares. A geologia nos mostra que o centro da Terra nos explica exatamente o que ocorreu com a Terra antes de Gênesis, no versículo 2. Mas quando nós chegamos a 6.000 quilômetros no centro da Terra, lá está o coração da Terra, com todas as respostas para nós. Toda a civilização foi construída usando matérias-primas do centro da Terra. Tudo. Todas as civilizações são construídas, até a fibra ótica. A fibra ótica é uma matéria-prima da Terra. Né? Tudo que nós usamos na Terra é feito do centro da Terra. Tudo que nós usamos, né, de camadas de dentro da Terra. Quando nós analisamos a Terra, do relevo da Terra, a geologia debaixo dos nossos pés, para você ter uma ideia, cientistas norte-americanos encontraram um oceano gigantesco no centro do nosso globo. Você sabia disso? A reserva oceânica está localizada a 460 quilômetros de profundidade, uma área chamada zona de transição. Esses cientistas, então, acreditam que esse oceano que tem a 460 quilômetros de profundidade embaixo da Terra, esse oceano chega a ser 3 vezes mais água do que temos no oceano da superfície da Terra. Que maluquice! Para você que quer fazer uma pesquisa via Google, aí, a matéria é da revista Galileu, de 13 de junho de 2014. Nós encontramos essa informação dos oceanos, ou desse oceano, no centro da Terra. E o geofísico responsável por essa pesquisa é Steve Jacobsen, e ele diz, de acordo com Jacobsen, da Universidade de Nottingham, ele explica para a gente que a água da Terra pode ter vindo do interior, impulsionada para a superfície. Nós já vimos isso, né? Nós já analisamos isso nessa aula mesmo. E não do espaço, como os ateus. Os ateus dizem que a água do mar vem do espaço, de cometas gelados e cair e transformar. Gente do céu, tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse. Pensa comigo o seguinte:
não tem nascente de mar, e dentro do mar tem nascente de água doce. Que coisa doida. Deus fez a água doce para o sustento do homem. Deus não fez o mar para estar na superfície da terra. O homem não consegue beber água do mar. Os animais marinhos, porque a mesma coisa que nós precisamos de água do mar, nós temos na água doce. Tem peixe, tem animal para comer, tem tudo, água doce. Por que o mar está ali? Por que você chega no livro do Apocalipse, o mar é retirado do seu lugar, ele volta para o centro da terra? Que coisa, né? Que coisa. A Bíblia afirma sobre essas águas, para você entender essa situação fantástica. A Bíblia diz, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas, águas e águas. É bom que eu estou falando aqui do Dr. Jacobson e está ali o texto ali do Dr. Jacobson. Ainda bem que você está vendo aqui. Ó. Diz aqui, ó, fez, pois, o Senhor separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, e chamou Deus o firmamento de céus. Você vê que nós temos águas nos céus, só que estão ali em forma de umidade. Agora, analisando um pouquinho aqui, para você entender. No centro da Terra existe um complexo de cavernas chamado Kreuzberg, no Novo México, e é uma camada subterrânea. Você sabia que a 600 quilômetros do nosso solo tem uma rocha chamada irídio? E essa rocha chamada irídio, ela não é da Terra. Essa rocha, ela foi jogada na Terra. Olha só, vou te dar aqui o feedback. Olha que coisa tremenda. Essa rocha chamada irídio, que está a 600 metros do solo, ela não é terrestre. Você quer ver outra coisa que não é terrestre? Ouro. Ouro não é da Terra. Ouro é um metal do espaço. O ouro não tem átomo da Terra para o ouro. Então você tem outras pedras preciosas que é da Terra. Por exemplo, o diamante é da Terra. Mas o ouro não é da Terra. O diamante é produzido na Terra, mas o ouro não. O ouro é um metal que está ali, que não é da Terra. De onde é que veio essas coisas? O irídio, por exemplo. De onde é que veio o irídio? Para você entender, a ciência, ela afirma que um asteroide maior que uma cidade chocou com a Terra 65 milhões de anos atrás. Como é que a Terra tem 6 mil anos? Eles dizem que lá no deserto de Okatama, no México, tem ali restos e traços desse asteroide que chocou com a Terra há 65 milhões de anos atrás. E de acordo com eles, a Terra era um planeta povoado, toda a Terra era um paraíso cercado de dinossauros e animais gigantescos. Olha, você quer que minha opinião? Eu acredito nisso, porque bate com a primeira Terra que nós tínhamos. Se esses dinossauros existiram, e porque esses dinossauros eram grandes, mas próximo dos anjos eles eram cachorrinhos. Os animais eram gigantes, mas os anjos eram maiores ainda. Essa é a realidade que nós temos. E esse cometa, não sabemos o que, de acordo com a ciência, de irídio, todo ele de irídio, chocou com a Terra, esse asteroide, e ele provocou enormes tempestades. A ciência afirma que esse asteroide atingiu a costa de Okatama, no México, e emitiu uma quantidade de energia que equivale a 100 milhões de bombas atômicas. Deus realmente estava irado. Deus realmente estava irado. Nós lemos em outros textos que Deus fez tudo isso porque ele estava irado. Aqui, lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo algum. Salmo 104. Tomaste o abismo por vestiário e cobristes. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão, fugiram a voz do teu trovão, bateram em retirada. Deus estava irado mesmo. Tem mais um texto aqui que mostra a ira de Deus. Você quer ver? Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz. Ele é quem remove os montes sem que saibam que ele, na sua ira, os transforma. Quem move a terra para fora do seu lugar. Por que a ciência estaria mentindo? Se ela tem comprovações científicas, carbono 14, fósseis de animais, então é mais fácil para nós acreditar que isso tudo é invenção, mas se eu encontro esses dados também na geologia e geografia bíblica, porque eu estou encontrando aqui.
Nós encontramos isso bate exatamente com os relatos científicos bíblicos. Isso não aplaca a minha fé, muito pelo contrário, isso aumenta a minha fé e aumenta a credibilidade da Bíblia Sagrada. Veja, quando esse cometa de Irídio chocou com a Terra, e o Irídio está a 600 metros dos nossos pés, ali no deserto de Okatama, no México. Ele emitiu uma quantidade de energia equivalente a 100 milhões de bombas atômicas. Bom, quantas bombas, alguém me ajuda aí, os Estados Unidos jogou em Hiroshima e Nagasaki? Duas, uma em Hiroshima e uma em Nagasaki. Destruiu tudo. Imagina agora que decidem jogar 100 milhões de bombas atômicas na Terra. O que aconteceria com a Terra? A Terra se transformaria num grande deserto. Significa que tudo na terra foi queimado, toda a crosta terrestre virou fogo. Deus mandou fogo, Deus está destruindo, derretendo, derramando juízo sobre a terra por causa de uma devastação, de uma profanação feita aqui na terra entre Lúcifer e seus anjos e os anjos de Deus. Você quer ver? Ezequiel 31, vamos lá para frente, Ezequiel 31 e 16. O que aconteceu com a terra? Vamos ver aqui primeiro Gênesis 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, 16 dias do segundo mês, nesse dia rompeu-se as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra. Isso explicando o que aconteceu com o dilúvio naquela explicação minha. Ok. Mas agora o que aconteceu com a terra? O irídio que foi lançado à terra. Quando Deus se irou, olha lá, ao som de sua queda, fiz tremer as nações. Mas por que Deus jogou rochas copiosas para queimar a terra? Equivalente a 100 milhões de bombas atômicas. Deus jogou junto com Lúcifer e a terça parte dos anjos. E quando eles caíram na terra, diz aqui, ao som de sua queda, fiz tremer as nações. Confirmando também o que está no livro de Salmos. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Esse texto, Ezequiel 31:16, é uma referência à queda de Lúcifer. E ele, Lúcifer, é responsável por esse grande cataclismo. Seria Lúcifer responsável pela também destruição dos dinossauros? Eu acredito fielmente nisso, não só dos dinossauros, como de toda a terra nessa época. Gente, se vocês percebem que realmente até agora, é claro que vai ter uma hora que a ciência não vai combinar com a gente, mas até agora nós estamos vendo veracidade na Bíblia e veracidade na explicação científica. Então você vê os fósseis encontrados de dinossauros e a idade desses fósseis datados pelo carbono 14 é ali de 60 milhões de anos, que coisa doida, né? Então a verdade é o seguinte, Deus jogou Lúcifer, gigantescas pedras de fogo e saraiva sobre a terra, quase no Egito aconteceu isso, mas em proporções muito menores. E a temperatura no local do impacto chegou a 20 mil graus Celsius. Nada sobreviveria a essas condições, um calor suficiente para evaporar toda a crosta terrestre, todos os seres vivos, em um raio de 500 quilômetros. Só que essa fumaça que subiu por causa da queda desse irídio e também de Lúcifer e seus anjos foi sendo jogados, ele foi cobrindo o sol. Cobrindo o sol, cobrindo o sol, cobrindo o sol, cobrindo o sol. E aí a terra foi gelando, 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 gelando. Quem não estava próximo à queda desse irídio e também à queda de Lúcifer foi morrendo, porque não teria como sobreviver. Você quer ver? Salmos 46, 6. As nações se agitaram, os reinos se abalaram, ele levantou a voz e a terra derreteu. Jó 9, do 4 ao 7. Ele é sábio de coração, grande poder. Quem porfiou com ele teve paz. Ele é quem remove os montes sem que saibam, que ele na sua ira os transforma. Quem move a terra para fora do lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e esse se esconde e sela as estrelas. Foi isso que aconteceu. Que coisa, né? Muito poderoso a Bíblia. Jeremias 4, 23, 27. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Para os céus e não tinha luz. Para os montes e eis que eles tremiam. E todos os outeiros estremeciam.
Olhei e eis que não havia homem nenhum. Todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto. E todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do seu furor e da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, pois não destruirei toda. Por isso que a terra está sem forma e vazia. Ela não está toda destruída, mas ela foi assolada. Não tem outra explicação bíblica, não tem como você fugir disso. E esse é o período do gap. E o que aconteceu? Por que a terra fica em silêncio em milhões de anos? Em todos os lugares da terra o dia virou noite, sem luz, sem sol, plantas murcharam, tudo morreu, tudo vivia na terra nesse período e se tornou extinto. Esse é o período do pulo, que nós chamamos de gap, do intervalo entre o verso 1 e o verso 2. E são milhões e milhões de anos que Deus com o planeta Terra, nós chamamos isso de uma espécie de luto. E quando Lúcifer caiu, Deus fez luto, o céu fez luto e a terra fez luto. E esse silêncio da terra estava em luto. Vamos ver o luto? Está aqui, ó. No dia em que ele é Lúcifer, desceu ao Sheol e passou para o além, fiz que o abismo se enchesse de pranto e luto por ele. Estanquei os seus riachos, e sua fartura de água límpida foi retirada. Por causa dele vestiu o Líbano de trevas. Aí explica, porque havia trevas. E todas as árvores do bosque desfaleceram e murcharam até a morte. Bom, meus amados, talvez você nunca ouviu falar sobre isso. E talvez nenhum pastor pregou sobre isso, realmente é muita informação. Mas o que nós temos aqui é isso. Lúcifer caiu, Deus silenciou a terra, fez luto. E esse luto é um luto aí de muitos e muitos anos. Esse luto foi o luto por causa da queda de Lúcifer. E a terra foi criada bela e perfeita, se tornou devastada e vazia, mas Deus agora vem restaurar a terra. E agora, nós vamos analisar aqui os 6 dias de restauração da terra. Olha como esse curso é poderoso. Que legal, muito bom. E o melhor de tudo é que você tem um livro na sua mão para ouvir e depois ler no livro. Fica mais fácil o entendimento. Analisando os 6 dias de restauração, nós chegamos a uma parte que não dá para conciliar a ciência com a Bíblia. Porque é como as coisas passam a acontecer no globo. Agora, a partir do verso 2, sai do luto da terra. Ali no verso 2, você já vê os 6 dias de criação. Eu não acredito em uma evolução, e tampouco uma criação espontânea. Deus pôs ali e as coisas foram evoluindo. Não. Creio exatamente como a Bíblia afirma que foi feito. Né? Como a Bíblia diz, a Bíblia mostra. Provavelmente, quando você lê na Bíblia, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, o gelo derrete, e Deus agora está revivendo a terra. E a atividade de Deus sobre a terra faz a terra começar a reagir e a reviver. E isso é muito tremendo. Primeiro dia, Gênesis 1, verso do 3 ao 5, aqui nós achamos 2 palavras importantes, que é a palavra criar e a outra é fazer. Existe uma diferença entre criar e fazer. E esse detalhe, gente, mostra exatamente a diferença das obras de Deus nesses atos de restauração da terra. Os 6 dias são restauração da terra. É interessante notar que a palavra criar só aparece mais uma vez no versículo 21, na criação, como eu já mencionei, dos grandes animais marinhos. A obra do primeiro dia é relacionada à criação do sol, mas a criação da luz natural da terra, veja, a obra do primeiro dia não é relacionada à criação do sol, mas à luz natural da terra. O sol vem no 4º dia. Hoje nós já sabemos que a terra possui luz própria. Segundo dia, versos do 1, Gênesis 1, versos do 6 ao 8. O segundo dia é a criação do firmamento, ou seja, céus, atmosfera acima de nós. Ali estão as nuvens que retêm a umidade. E a geologia nos mostra exatamente esse estágio na formação da terra. Terceiro dia, Gênesis 1, agora do verso 9 ao 13. No terceiro dia, vemos todo o solo sendo transformado em montanhas e vales. Então nós vemos as águas se juntando, as quais passaram a ser chamadas de
de águas ou mares ou águas, né? Aprendemos também na geologia o mesmo fenômeno no aparecimento dos continentes e na sequência da Bíblia. Quarto dia. Agora, Gênesis 1, do verso 14 ao 19. Este é o dia que aparece o sol, a lua e as estrelas. Agora sim, os dias passam a ser contados. Você não precisa no dia ser contado para você envelhecer, mas o sol precisa existir para você contar o dia. Se o dia não for contado, ainda assim você vai estar 1 ano mais velho daqui a 1 ano, mas isso não vai ser contado. Mas agora os dias passam a ser contados cronologicamente, porque agora, de fato, nós temos a separação de dia e de noite, pois temos os 2 grandes luzeiros que governam dia e governam noite. Quinto dia, Gênesis 1, do verso 1, 23. Nesse texto temos, mais uma vez, a palavra criou. Como eu já afirmei a você, os animais são criados, os grandes animais marinhos são criados aqui nesse texto. Sexto dia. Nesse texto nós temos uma dupla obra que inclui os animais terrestres e o homem. E Deus fez tudo isso no sexto dia, né? Como nós estamos vendo ali. Saí da aula aqui. No sexto dia, né? Deixa eu sair aqui do sexto dia. E Deus fez os 2 no sexto dia. Tanto a geologia como a teologia colocam o homem como sendo a última obra de Deus. Olha que interessante. A ciência diz que o homem tem 6.000 anos. A Bíblia diz que o homem tem 6.000 anos. Não é tudo que a ciência diz que a gente tem que acreditar. Tem cientista ateu que inventa as coisas. Por exemplo, um cometa congelado caiu na Terra e transformou a água do mar. Isso é absurdo. Não tem como você analisar as coisas sobre essa ótica. Isso é uma invenção, é tese. Mas tem muita coisa que é estudado por gente séria. Fósseis, carbono 14 e etc. Então, analisando agora os 6 dias, bem rapidinho para a gente concluir essa aula tão técnica, tão importante. Eu sugiro a você que assista essa aula de novo. Pega o livro, leia o livro, depois assista a aula e depois assista, é muita informação. Então, se você analisar os 6 dias de forma bastante interessante, nós vemos convulsões devem ter acontecido na Terra, porque ela estava inundada por água, você lembra disso? O sol havia se extinguido, as estrelas não eram mais vistas, a atmosfera não tinha força de atração para manter as nuvens em suspensão, e elas haviam descido em umidade para a superfície. Nem um só ser vivo podia ser encontrado em todo o planeta, como está em Gênesis 2:5. As terríveis convulsões da terra, das quais a terra foi arruinada e destruída, quase são colocadas diante aqui dos nossos olhos nessa descrição que nós estamos lendo nesses textos. Enquanto repetidas catástrofes é claramente apresentada antes que a terra comece a reagir. A extinção do sol também o encobrimento das estrelas são nitidamente indicados para que as densas trevas não fossem dissipadas, nem mesmo por pequenas luzes. Não tinha como ver luz, era só treva, treva, treva. Agora, visto o estender dos céus, aponta para, evidentemente, a obra do segundo dia. Pode ser que as ondas do mar indiquem as águas acima do firmamento, como nós lemos, as águas estavam acima dos montes, e a menção das constelações indica a inversão da ação anterior de Deus de selar as estrelas, como nós já lemos, com respeito à significada a palavra selar ou asas, né? Então, o período glacial que a Terra ficou gelada, ele permaneceu. É impossível a gente conjecturar por quanto tempo a Terra ficou congelada, em luto ou período glacial, mas pelo segundo versículo de Gênesis nós colocamos algo diante de nossos olhos. Nós devemos supor que o gelo partiu e começou a derreter por causa do calor. E o que calor é esse? A atividade de Deus na terra. O Espírito paira, meu Deus, é poderoso. O Espírito paira sobre as águas e a terra revive novamente e começa a derreter essa geleira. Provavelmente, você vai ver lá depois, quando eu chegar em demônios, anjos caídos e demônios,
aqueles demônios que estavam confinados às fossas e os abismos, agora é quando a superfície, a terra tem a parte seca, eles são expostos e vêm para a parte seca. Quando você chega no jardim, já está ali o Satanás lá falando com Eva. Então, muitas coisas aconteceram naturalmente. Por exemplo, a terra brotou naturalmente. Frutos nasceram dessas árvores. Porque quando a terra baixa, então o sol bate na terra, a umidade volta para a terra, e aí as árvores começam a crescer e brotar o fruto de forma natural. Muita coisa Deus criou, animais, homens e etc, etc, e muitas coisas a terra foi produzindo. Haja separação entre terra, parte molhada e parte seca, e produza a terra, e aí ela começa a produzir de acordo com a ordem do Senhor. Meu amigo, que coisa poderosa. Eu tenho aqui só uma novidadezinha para você. Nossa próxima aula, consegue ver daí? Dá para ver daí? Olha o título da próxima aula. Eiléu. Quem é Eiléu? Eiléu é o nome original de Lúcifer. Aí nós vamos falar da criação. Foi Lúcifer, Eiléu, responsável por essa terra devastada. Agora nós vamos entrar em termos terríveis, hein? Até a próxima aula.